Estamos de volta com o Oriente-se. O tema de hoje é bem polêmico, adolescentes rebeldes. Se você quiser participar conosco aqui ao vivo, fique à vontade. Nosso telefone aqui é o 19-3871-9620. O e-mail oriente-se@tvseculo21.org.br ou através do Twitter, @oriente-se21. Nós estávamos falando aqui sobre os pais que às vezes têm algum tipo de vício, se drogam ou então fumam seu cigarro ou bebem demasiadamente. Como é que é isso quando o filho cresce nesse ambiente e daí o pai fala assim, mas você não pode? Como que é isso? Sem autoridade nenhuma, né? Não tem autoridade nenhuma, né, pra falar. Dá pra ter, né? Eu sou filha, meus pais, tanto meu pai como minha mãe, fumaram a vida inteira. Eu lembro da minha mãe cozinhando, fumando, tudo fumando. Só que assim, por um outro lado, eu e minha irmã nunca fumamos. Porque aquilo era tão ruim dentro do contexto familiar, eu nunca gostei. Mas eu lembro assim, que às vezes eu chegava e falava, mãe, vou começar a fumar. E ela tinha essa reação, imagina. E eu falava com o objetivo até de que ela parasse. Não por mim, mas por ela, porque eu não tinha vontade nenhuma. E eu falava, mãe, eu vou começar a fumar junto com você. E ela brigava comigo. Ela, não fume, não sei o que. Mas não tem. Quando a gente não é o exemplo, que eu falo, o exemplo vale mais do que 1000 palavras. A tua atitude vale mais. Né? Então, quando o filho vê, olha, meu pai não fuma, minha mãe não fuma, ou não bebe, ou aquela coisa do beber socialmente, mas ninguém fica embriagado dentro de casa, sim, aí é a postura dele parar e pensar, poxa, eu tenho esse exemplo dentro de casa. Mas, né? Débora, eu acho que sim também. Quando um pai, uma mãe toma uma atitude dessa, né, eu vejo sempre assim, a dificuldade de se expor. Porque se eu vou para uma conversa onde eu quero levar alguma coisa, alguma formação, alguma instrução para o meu filho, eu tenho que me colocar primeiro. Eu não posso me ausentar do assunto, né, do tema, do conflito. Né? Então, acho que essa é a grande dificuldade também, quando um pai hoje acaba sendo autoritário, né? Acaba tendo sua distância no relacionamento com o filho. E muitos que se escondem naquela história de que eu trabalho o dia inteiro, eu me mato com 2 empregos para poder sustentar, dar melhor escola, dar melhor isso. Isso para mim sempre é aquela história do pai que abre o jornal e a família está se pegando e eu não tenho nada a ver com isso. Missão cumprida, né? Então, acho que assim, numa situação dessa de mamãe e papai que fumam, é isso. Não dá para conversar com os filhos. Então, eu vou proibir. Pronto, acabou. Agora, padre, nenhuma família é perfeita, né? Jeito E nenhum. ninguém tem. O assunto hoje está muito sério, aliás, Isso, né? O assunto está muito sério, né? Mas é porque nós estamos pegando só assim, né? O rebelde, o rebelde, o rebelde. Mas antes do rebelde vem a palavra adolescente, é verdade. Né? Antes de toda a família vem ser humano. Então, né? delícia ser adolescente, né? E todos os pais foram adolescentes, e todos os pais passaram por uma situação de rebeldia. Memória e curta. todos os pais devem ter algum defeito, lógico, claro. né? Então, o que também não pode dentro de uma família é o pai e a mãe se colocarem como as figuras modelo, né? Magmas, assim, perfeitas e intocáveis. Inquestionáveis. Então, eu acredito também que numa relação humanizada dentro da família, o filho perceba que os pais também têm os seus defeitos, que os pais também têm suas dificuldades, e isso sendo aberto dentro de uma família, fica muito mais tranquilo, Com certo? certeza. Então, esse adolescente, ele passa a ter um senso crítico. Olha, a minha mãe é muito estressada, olha, ela precisa tomar calmante, sabe? Então, você começa a entender, porque ninguém é perfeito, não existem pais perfeitos, né? Agora, quando a gente vive num ambiente humanizado, onde esses problemas são colocados de forma aberta, olha, o teu pai é estressado, ou a tua mãe não tem paciência, ou o teu pai fuma demais, tal. Então, a criança, o jovem, ele já vai crescendo com um discernimento. Com a sabe? realidade, não com e a com fantasia a realidade, de não quem com a são os fantasia. pais. Então, a gente não pode passar uma visão hipócrita para os nossos filhos. Olha, não grita, e você é uma estressada. Na hora do Isso. trânsito, Na hora do trânsito, é o primeiro. Né? Isso, você solta um palavrão, aí você fala, olha, mamãe não quer que você fale palavrão, né? E ele vê o tempo todo você estressada. Então, eu acho que não dá. Eu acho que o ambiente humanizado é isso, onde a gente assume as nossas falhas, os nossos problemas, tal, e a gente tenta um ajudar o outro, porque eu acho que essa é a grande sacada hoje da sociedade. Mas eu acho que o grande ensinamento de Jesus foi exatamente isso, descobrir o outro.
Quando ele fala amai-vos, né, uns aos outros, é que eu preciso descobrir o outro, ter respeito para o outro, dar espaço para o outro, acolher a necessidade do outro. Quando ele fala, por exemplo, ontem era tão bonito o Evangelho, falava sobre não quero sacrifício, eu quero misericórdia, né? E a palavra misericórdia significa olhos nos olhos. Então, vem pai, vem aqui no chão comigo. Pai, senta aqui comigo, veja isso, né? E essa possibilidade do pai dizer isso, é a possibilidade do filho dizer isso, né? Fica comigo um pouquinho, né? Eu sou adolescente, seja um pouco adolescente comigo, né? Eu tô ficando grande, eu não sei mais o que fazer da vida, eu tenho que escolher, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, porque é só cobrança. Sim. Então, se o pai fica naquela situação do rebelde, só na condenação, fazendo juízo em cima do adolescente, ou se o adolescente não consegue interagir, ele também se fecha, a gente não chega no nenhum. Por isso que essa questão, sentar, conversar. Agora, é um exercício. Isso tem que começar lá, né? Eu me lembro que minha mãe falava, né? De conversar na barriga, né? Precisa fazer isso. Desde lá você já estabelece essa relação Exatamente. com o seu filho, né? Então, esse carinho, o cheiro da mãe, o conversar, como você me lembrava agora há pouco, né? É preciso que haja essa interação de carinho, de amor, de toque. Eu vejo, por exemplo, pais que não se tocam e resmungam dos filhos que não contam quando eles vão. Mas se não vê essa partilha, por que eu vou dividir as minhas coisas, né? Como eu volto a dizer, sem querer ser chato, lá no começo do primeiro bloco, né? O pai ou a mãe que não quer se revelar, não quer se comprometer, né? Procura dar de tudo, menos a verdade. É verdade. E tem um ponto importante, que é até a questão do tratamento entre marido e mulher perante um filho adolescente. Sim. Porque se é um pai que grita com essa mãe, que reclama de tudo, esse filho, o homem, né, ele vai ter esse exemplo de como tratar as mulheres. Então, quando ele tiver uma namorada, ele vai agir como pai, porque é uma coisa que, ele desde conhece, criança, né? É o que ele conhece, ele é o que ele acha que tá conhece. certo. Ou assim, um casal que grita muito, que briga muito, a mãe que desrespeita, a mãe que mente pro pai, a mãe que, assim, a família tem um contexto durante o dia. A hora que o pai chega à noite, muda-se tudo. Seu pai está em casa. Então, não faça isso. Então, assim, esse adolescente que já tem uma percepção muito grande, já tem até um senso crítico, ele vai falar, opa, então quando eu casar, eu também, eu como mulher vou fazer isso. Durante o dia, a vida é uma coisa. À noite, quando o marido chega. Então, são os exemplos e as informações também. Até nós falamos a respeito de ler. Eu sei, assim, quando a mulher está grávida, o nenenzinho, procuram-se literaturas diversas para saber como cuidar. Aí, quando o filho cresce um pouco, fala, ai, deixa por si só. Eu não preciso dessa informação. A escola. Precisa sim, a escola terceiriza, né? Não, precisam sim. Então, leiam, assim, a idade do meu filho. Olha, meu filho está com essa idade, o que acontece? Físico, emocionalmente, socialmente, quais são as características dessa criança de 13, 15, 17 anos, para eu poder lidar com isso com mais E também se tranquilidade. adaptar com a verdade daquele momento, né? Alguns anos atrás, ser adolescente era algo, hoje é outro. Olha, a gente tem aqui, eu quero voltar nesse assunto aí dos pais, porque chegou uma pergunta bem interessante aqui que eu quero mostrar para vocês, mas agora a gente tem um VT que tem um dos adolescentes daquele VTzinho lá, daquele bate-papo que a Natália participou, tem uma pergunta, que é o Leonardo. Pode falar a sua pergunta, Léo. Débora, eu tenho um amigo rebelde. A culpa dele ser rebelde é dos pais ou dos amigos? Ai, Que posso ótimo. então complementar com o que chegou aqui? Porque a gente está falando muito dos pais, vamos inverter então um pouquinho a situação, né? Então a Milena de São Paulo, ela fala assim, eu tenho 12 anos, sou boa aluna, tenho muitos amigos, nunca dei trabalho nem na escola nem em casa. Por eu gostar de ficar mais tempo sozinha e quieta no meu quarto, a minha mãe começou a achar que eu uso drogas. Ela me bate, revista os meus amigos que vão em casa, me acusa, não deixa mais eu sair. O que eu faço se ela não acredita em mim? Nossa! Essa vai virar uma revoltada. Como ela chama? Milena. Milena. A Milena. O que fazer numa situação dessa? Eu acho que ela precisa buscar ajuda de um adulto para ajudar balancear- no pra adulto balancear nesse esse contexto diálogo com a mãe. familiar, né? Para ajudar nesse diálogo com a mãe, porque ela com 12 anos provavelmente ela não consegue, né? Dialogar com a mãe e essa mãe acho que não está ouvindo ou percebendo e tal. Então eu acho que ela precisa da ajuda de um adulto ali para orientá-la e para interagir melhor com essa mãe, né? E até alguém de fora, externo, ajuda alguém bastante. externo, Né? Porque aí consegue se conversar com mais liberdade, com mais tranquilidade. Então, o adolescente que teria que buscar a mãe como referência, nesse caso... muitas vezes, Gente, porque sabe o que acontece? Muitas vezes a imaturidade do pai, a falta,
sabe, de informação e O ela medo leva mesmo, o medo próprio mesmo. Você vive mesmo. numa E cidade... qual o risco dessa adolescente se rebelar? Daí realmente, então tá bom, já que a minha mãe pensa assim, então... Como, Eu já né, tenho esse como o Léo rótulo. perguntou assim, é culpa dos pais, é culpa dos amigos? Alguém tem culpa realmente? Então, ali no caso da pergunta do Leonardo, né, existem comportamentos diferentes. Então, um adolescente é mais estourado que o outro é mais introvertido e tal. Então, isso também já é uma característica pessoal de cada um. Né? Cada um reage Além a da uma fase situação. do Além adolescente. da fase, né, da rebeldia, tem a questão da personalidade, né? Então, isso é um fato. Agora, quando essa rebeldia ela se transforma em agressividade, aí já é algo que vai prejudicar a ele mesmo e vai prejudicar os demais, né? Então, aí, eu acho que nesse caso não tem culpados. A gente tem que buscar o equilíbrio nessas situações, né? Mas lembrando sempre que a família tem que ser o porto seguro desse jovem. Sim. Então, é tanto positivo quanto negativo. É. No caso dessa pergunta que você falou, no caso, essa filha vai ficar rebelde em função da mãe. A culpa é da mãe que não está tendo uma postura correta, né? Mas parece que ela já tem um discernimento, né? O que ela faz? Ela Eu já acho está bastante- buscando bastante ajuda. madura, Isso. bastante Então, madura. quando ela manda esse e-mail para cá, eu sinto que ela já está pedindo ajuda. Claro. Né? Que ela já está precisando de ajuda. Então, Muito bem. E olha, tem uma outra questão aqui. Olha, meu filho é da Silvia Gregório de Santos, São Paulo, de Santos, São Paulo. Meu filho de 16 anos tem sido vítima de bullying e não quer mais frequentar a escola. Quando tento discutir o assunto, ele se torna agressivo e se tranca no quarto. O que eu faço? O que a gente faz quando o essa adolescente questão não do quer falar bullying. sobre o assunto? Eu passei por isso também. Não é fácil, não. Não é fácil, não. eu acho que é hora da família ir buscar ajuda na própria escola. A escola ter uma postura mais efetiva diante desse problema, né? E família e escola trabalharem juntas. Então, a escola não pode permitir esse tipo de comportamento e tem que agir. Então, a escola tem que ter uma ação preventiva e a escola tem que ter uma atitude diante desse fato. Então, é sentar, é discutir, abrir assembleias de alunos. Eu tive a oportunidade, em uma das minhas viagens de estudos para a Europa, eu conheci uma escola muito interessante, que é o modelo democrático e humanista, né? Então, as crianças ali, eles se reúnem uma vez por semana, numa assembleia, no cinema da cidade, né? É composta a mesa pelo presidente, vice, suplentes, e eles colocam todos os problemas da escola ali. E aí eles saem com uma ata e com alguns planos de ação. Então, além desses alunos criticarem, eles elaboram propostas. Então, isso é muito interessante. Não somente criticar, mas já Não chegar somente com criticar. uma proposta Então, eu sobre o acredito também que a escola deva abrir espaço para se discutir esses problemas, tá? Então, é muito produtivo hoje você ver encontros entre diretor, coordenador, professores e alunos discutindo os problemas da escola. Então, eu acho que a gente está na sociedade do século XXI, não adianta mais se fechar, não adianta, eu acho que quanto menos a gente deixar o jovem se expor, mais rebelde ele vai ficar. Então, eu acredito muito no espaço aberto que a gente dá para o jovem. E você Principalmente mencionou pros também pais que tem, né? que tem a muito... escola abriu espaço para que os pais Isso. venham para Sim, participar participem de juntos, tudo né? isso. E que os pais também possam reproduzir isso dentro de casa. Sim, né? sim. Eu acho que essa interação é extremamente importante. Não dá para localizar numa situação. Ele pergunta quem é ele ou é eu? Não, não é tão simples assim. Né? São os pais ou é o jovem que é assim? Não, é uma relação de situações, de forças e que muitas vezes provoca tudo isso. Então, não há outra situação a não ser, tem que gastar tempo, tem que sentar, tem que conversar, A tem escola que tem que se refletir. dedicar, a família tem que se dedicar ao aluno, a escola tem que se dedicar ao aluno, a família se dedicar ao filho, abrir espaço para esses jovens falarem, se manifestarem e assim a gente vai conduzindo um diálogo mais. Muito bem, ó, o produtivo. papo tá quentíssimo aqui, né? Bom, a gente vai para um breve intervalinho, voltamos daqui a pouco, não saia daí aqui no programa Oriente-se.